Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Messias, retomando aí nossas aulas depois de um período. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando dos seus, ok? Muito bem, queridos, vamos dando sequência aí ao nosso conteúdo, hoje com coesão sequencial, tá? O que vem a ser coesão sequencial? Muito bem. Toda vez que falamos, toda vez que escrevemos, toda vez que interpretamos um texto, partimos de alguns princípios, partimos de algumas observações. Por exemplo, a conjunção. A conjunção é uma classe de palavra que liga orações, que faz a junção entre uma oração e outra. A conjunção ela tem uma importância tão grande do ponto de vista da interpretação. Uma conjunção mal colocada acaba comprometendo todo o enunciado, toda a estrutura. Por isso que nós devemos ter muito cuidado na hora de falar, na hora de escrever e na hora da interpretação textual, uma vez que uma conjunção com um valor diferente do que se é esperado pode comprometer, pode trazer uma certa dificuldade à interpretação daquele texto. Correto? Muito bem. Como sempre, a definição. Você já sabe que o processo de coesão é aquele em que se conectam de maneira adequada os elementos de um texto, tornando um todo claro com relação de sentido. Então vejamos aqui. Ele não estudou, mas não passou. Veja, ele não estudou, mas não passou. Isso está errado, não tem sentido, não tem nenhuma clareza. Se ele não estudou, o que eu espero? Que ele não vai passar. Então essa conjunção ali, o mais, e a pronúncia é essa mesmo, mais. Esse mais aqui, ele está totalmente desfocado, fora de sentido, ele não cabe aqui. Ele compromete a interpretação, ele compromete a clareza do enunciado. Como que ficaria? Ele não estudou e não passou. Ele não estudou, logo não passou. Também uma possibilidade. Ok? Então a aula de hoje é exatamente sobre como colocar a conjunção e qual o significado dessa conjunção dentro da estrutura. Algumas formas de coesão. Vejam, a antropóloga estava contente, mas tinha medo da reação dos indígenas. Veja que o mais introduz uma ideia de oposição, de adversidade. Confere? Ela estava contente, mas tinha medo da reação. Embora tivesse medo da reação dos indígenas, a antropóloga estava contente. Veja, embora tivesse medo da reação, a antropóloga estava contente. Veja que eu tenho aqui uma oração que faz uma concessão, né? Ela estava contente, mas ela tinha medo da reação. A conjunção aqui, o embora, foi muito bem colocado. Acalme-se, pois as fotos logo estarão na exposição. Vejam, acalme-se, pois as fotos logo estarão na exposição. Esse pois dá a ideia de uma explicação. Eu poderia também usar aqui o porquê. Acalme-se e o porquê junto. Acalme-se, porque as fotos logo estarão na exposição. Muito bem. A antropóloga estava calma, porque as fotos já estavam na exposição. Veja, aqui há uma outra relação. Qual é a causa da antropóloga estar calma nesse momento? A causa é que as fotos já estavam na exposição. As fotos já estão na exposição. Por isso é a causa da sua calma, da sua tranquilidade. Mais uma vez, esse porquê aqui foi muito bem colocado. Dando sequência, ele estudou muito, por isso entendeu bem os indígenas, né? Ela estudou muito, perdão. Por isso entendeu bem os indígenas. Logo, entendeu bem os indígenas, dando uma ideia de conclusão. Então vejam, estudou muito, né? Eu tenho ali o por isso, dando a ideia, trazendo uma ideia, fazendo a coesão, dando
toda a estrutura, toda a interpretação de uma conclusão. Muito bem. Ela estudou tantos indígenas que passou a entendê-los melhor. Veja, ela estudou tanto. Qual foi a consequência dela ter estudado tanto? Consequência, que passou a entendê-los melhor. Então eu tenho aquele que, dando uma ideia de consequência daquilo que foi que ela, a antropóloga, buscou, que ela estudou muito. Então, dando uma ideia de consequência. Veja que o entendimento ele fica claro, o texto ele fica coeso, ele é bem construído, tanto para falar quanto para escrever. E outra coisa, a importância também se dá no sentido da interpretação. Digamos que você tivesse um texto e pedisse que você desse o sentido do que passou a entendê-los melhor. Muito bem, o sentido de consequência, porque ela estudou muitos indígenas. Muito bem. Desde que a antropóloga chegou, os indígenas passaram a se conectar mais ao seu passado. Desde que a antropóloga chegou. Olha só, trazendo uma ideia aqui de tempo, né? Desde que a antropóloga chegou. Então, a ideia de tempo, no momento em que a antropóloga chegou. Muito bem. Veja, desde que a FUNAI autorizasse, FUNAI é uma fundação que cuida dos índios, a antropóloga passaria algum tempo com os indígenas. Uma condição, desde que. Veja, se a FUNAI autorizasse, olha também a relação de condição trazida, se a FUNAI autorizasse. Tudo bem, galera? Muito bem. Então, o que eu trouxe para vocês hoje são algumas palavras que servem como conectores, que fazem a coesão sequencial, tão importante para a interpretação, tão importante para a produção textual, tão importante para que nós possamos falar, estabelecer comunicação. Comunicação é quando o falante e o ouvinte se entendem. E para que haja esse entendimento, esses conectores, essa coesão, essa coerência, ela tem que existir em todo o discurso, ok? Deixei aqui para vocês também, aplicando o conteúdo, página 369 a 372 da nossa apostila, que tem exercícios voltados para esse conteúdo de hoje. Esses exercícios eles são bem dinâmicos e bem objetivos naquilo que eu trouxe para vocês. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro. Às terças-feiras é a nossa aula através do WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer explicação, não hesitem. Na terça-feira, pode mandar mensagem para mim. Messias, nessa terça eu não pude mandar. Posso falar com você na quarta? Pode, sem nenhum problema. Nós estamos aqui para ajudá-los. Confere? Então, ótimo. Obrigado pela aula. Obrigado por tudo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.